8 irmãos. 1 estava no campo, 7 estavam em casa. Decore essa palavra vai ser muito usada nessas palavras, nessa pregação. Responsabilidade. Davi estava cuidando de ovelhas. Davi estava fazendo algo. E 7 irmãos estavam dentro de uma casa fazendo o quê? Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu por meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tomou a rama. Vou explicar para a igreja entender. Naquele momento Samuel tinha acabado de ungir Davi. Uma história começou na história de Davi. Algo grande seria acontecido. Mas relatando o processo atrás, para a igreja entender, Davi tinha uma responsabilidade com aquelas ovelhas. Davi tinha pagado o preço com aquelas ovelhas. Davi tinha pagado o preço com aquele rebanho. Então algo muito importante devemos entender nessa história de Davi. Então a história de Davi começa a acontecer. Davi é ungido. E naquele momento um espírito maligno começa a afrontar, começa a entristecer a vida de Saul. E um dos empregados chega perante Saul e diz: eu conheço um rapaz que toca, é ungido do Senhor e é capaz de resolver isso. Um ponto importantíssimo para a igreja entender: em nenhum momento Davi precisou fazer um currículo para entregar para Saul. A forma que Davi servia a Deus destacou aos olhos das outras pessoas. A igreja está entendendo o processo? Aleluia. A igreja está entendendo o processo? A história de Davi começa a mudar. E nesse momento Davi tem o prazer de conhecer Saul. Mas durante essa etapa, é tão lindo esse momento, que Davi não precisou mover uma palha para algo acontecer. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o homem belemita, que sabe tocar e é valente, alinhoso, homem de guerra e sisudo em palavra de gestio. A presença do Senhor é com ele. Glória a Deus. Nesse momento Davi precisou dizer quem ele era. A forma que Davi vivia, as pessoas olhavam um brilho especial perante Davi. E o tempo foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, e levanta um homem, o gigante Golias, um filisteu. Durante aquela época tinha duas formas de resolver uma guerra. Uma guerra era resolvida em batalhas, ou uma guerra você pegava um entre o melhor dos seus soldados e pegava outro entre o melhor dos seus soldados e ali combatia um entre os outros. E o povo de Israel é um povo muito forte. Se você vai ler perante a palavra de Deus, o povo de Israel era um povo que a presença de Deus estava em Israel. Então, a vitória em Israel estava instantânea. Mas naquele momento, o gigante Golias se levanta e diz: o segundo processo, rume um dos seus homens para me enfrentar. E essa palavra ela é tão eficaz, essa palavra ela é tão interessante, que eu vou chegar aonde que eu quero chegar. Eu estou fazendo um pequeno resumo para a igreja entender, mas ainda tem a cereja do bolo. E nesse momento, ninguém se levantou para enfrentar o gigante Golias. A palavra de Deus relata em 1 Samuel capítulo 17, versículo 16 e ao 40, Golias ficou 40 dias massacrando o povo de Israel. Me explica, Tiago. Elias ficou 40 dias, de dia e de noite, dizendo: quem vai me enfrentar? Quando aquele povo pensava em acordar, Golias gritava. Quando aquele povo pensava em dormir, Golias gritava. Golias massacrou o povo de Israel psicologicamente.
Amém, Jesus. Golias massacrou aquele povo. Eles não entendiam como teria uma solução para isso. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16 e versículo 24. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e pela tarde. E por 40 dias. Já passou por algum problema? Alguma luta, alguma dificuldade, como todo mundo passa? E você imagina, quando você vai acordar, aquele problema bater de frente. E quando você vai dormir, aquele problema bater de frente. É verdade. É 24 horas sem esquecer o problema. E no capítulo 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele e temia grandemente. Agora vem a cereja do bolo. Vem o ponto mais importante dessa história de Davi, que nós devemos tirar para a nossa vida, para você entender o processo. E Davi chega perante o rei Saul e fala: eu vou enfrentar esse homem.